Juliano e a adoração ao Sol. Assim como outros imperadores, Juliano era um adorador do deus Sol, de maneira que ele elaborou até um discurso, o qual também é uma oração, para exaltar essa divindade pagã. Juliano era um devoto do deus Sol grego chamado Hélio, que era o equivalente na mitologia romana ao Sol invicto. Veremos a seguir alguns trechos do discurso feito por Juliano, em devoção a esse deus na oração 4. Eu sou um seguidor do rei Hélio. Desde a minha infância, um extraordinário desejo, pelos raios do Deus, penetrou profundamente em minha alma, e desde os primeiros anos, minha mente estava tão completamente influenciada, pela luz que ilumina os céus, que eu desejava olhar atentamente, para o sol. Hélio, o Deus mais poderoso, procedendo de si mesmo, e em todas as coisas, como a si mesma. Sua luz tem a mesma relação com o mundo visível, que a verdade tem com o mundo inteligível. E ele próprio como um todo, já que ele é o Filho do que é primeiro e maior, ou seja, a ideia do bem, que subsiste da eternidade, na região de sua substância permanente. Aqui vemos a repugnante exaltação de Juliano ao Sol, Satanás, o qual é rotulado por ele como sendo filho do bem. Juliano, que era um fiel seguidor do neoplatonismo, da teurgia e do paganismo em geral, foi influenciado por pensamentos filosóficos e pelos ritos tradicionais romanos, os quais tinham o mesmo propósito, adorar as forças malignas. E isso pode ser comprovado a partir da palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, pois essas práticas são contrárias a ela, e o que não faz parte de Adonai, pertence a Satanás. Devemos entender que para adorar e seguir o mal, não é necessário fazer isso diretamente, basta apenas opor-se à palavra de Deus, pois todos que assim o fazem, aproximam-se do diabo, e tornam-se inimigos da verdade. No próximo trecho, Juliano fala que o Sol é um Deus sobre o mundo, e que muitos são influenciados por ele. Mas quanto a esse guia, que todos nós seguimos, ignorantes e desaprendidos, filósofos e retóricos. Que poder no universo tem esse Deus, quando ele se levanta e se define? Noite e dia ele cria, antes que nossos olhos mudem, e influenciem o universo. Assim como Juliano relata, Satanás é o Deus dos ignorantes e desaprendidos, pois se eles tivessem apenas um pouquinho de conhecimento, não seguiriam tal abominação. Mas em relação aos filósofos e retóricos pagãos, a inteligência deles é vã, porque o verdadeiro conhecimento procede de Deus, o qual eles rejeitam. Dessa forma, surge uma questão. Existe sabedoria em quem rejeita o Deus Todo-Poderoso e seu Filho, o Salvador? Agora você verá a relação do Deus Sol de Juliano com Satanás e seus anjos, descrita pelo próprio imperador. Sua primeira região, então, no último dos mundos, como se por meio de um padrão, consegue dar forma e personalidade aos anjos do Sol. Devemos declarar que o rei Hélio é um, e provém de um Deus, e que para o mundo que podemos perceber, ele concede bênçãos de todos os tipos, não apenas por meio da luz, com que ele ilumina, adornando-o e dando-lhe seu esplendor, mas também porque ele chama à existência, juntamente consigo mesmo, a substância dos anjos do Sol. Outra atividade maravilhosa de Hélio, o rei de todos, é aquela pela qual ele dota, com muito mais magnanimidade, as raças mais nobres, quero dizer, os anjos, demônios, heróis, e aquelas almas divididas. Juliano também relaciona Hélio a outros deuses solares, os quais no Império Romano equivalem a Febo, que na Grécia era chamado de Apolo, Sol invicto, Mitra, entre outros. Pois todos esses eram relacionados ao Sol. Por que eu deveria falar com você de Horus e dos outros nomes dos deuses que pertencem a Hélio? De fato, todos os deuses relacionados ao culto solar possuem nomes diferentes, mas o propósito é o mesmo, consistindo em reverenciar o mal.
Juliano irá agora explicar que algumas cerimônias e costumes romanos estavam ligados ao deus Sol. Em Roma, as sacerdotisas inaugurais guardam a chama eterna do sol em diferentes horas. Elas guardam o fogo, que é produzido na terra, pela essência do Deus. Os meses são contados a partir da lua, por pode-se dizer, todos os outros povos. Mas somente nós e os egípcios contamos os dias de cada ano, de acordo com os movimentos do sol. Se depois disso, eu disser que também adoramos Mitra, e celebramos jogos em honra a Hélio, a cada 4 anos. Falarei dos costumes, que são um tanto recentes. O início do ciclo do ano é colocado em diferentes épocas, por diferentes povos. Alguns o colocam no equinócio da primavera, outros no auge do verão, e muitos no final do outono. Mas todos eles cantam os louvores dos dons mais visíveis de Hélio. Antes do início do ano, no final do mês, que é chamado de Cronos, celebramos em homenagem a Hélio os jogos mais esplêndidos, e dedicamos o festival ao Sol Invicto. Aqui vemos que o Sol está ligado a diversos costumes romanos, e ele era adorado de diferentes formas, seja em ritos ou festas, e a sua influência permanece até os dias de hoje. Basta apenas analisar a Igreja Católica, que manteve o culto ao Sol explicitamente, em objetos e imagens dentro de suas igrejas, como também em suas cerimônias e festivais. E para provar isso, vejamos alguns exemplos. Ostensório. Segundo a Igreja Católica, o ostensório representa a luz de Jesus Cristo. Esse objeto possui a imagem do Sol com seus raios, e é muito importante na liturgia católica. Mitra. Mitra, chapéu, é uma insígnia pontifical, utilizada pelos prelados da Igreja Católica, e também pelo Papa. Ela possui o mesmo nome do deus Mitra, que representa o Sol. Além disso, existe a Cúria Diocesana, que também é chamada de Mitra Diocesana, sendo um órgão administrativo, que está presente em cada diocese e eparquia da Igreja Católica. Esse órgão católico também recebe o nome do deus pagão. Jesuítas. A Companhia de Jesus, também chamada de Jesuítas, foi fundada em 1534. E ela era composta por padres, que pregavam o catolicismo por todo o mundo, e que inclusive auxiliaram o papado na Inquisição. Essa ordem continua fazendo parte da Igreja Católica até os dias de hoje. Além disso, o símbolo do Sol pode ser visto claramente em sua insígnia. O Papa Francisco, que assumiu o cargo em 2013, foi o primeiro jesuíta a ser eleito pontífice romano. Obelisco. Esse monumento egípcio, que representava o órgão sexual do deus solar Ra, foi posteriormente cristianizado pela Igreja Católica. O obelisco que encontra-se hoje, em frente à Basílica de São Pedro, no Vaticano, foi trazido do Egito pelo cruel imperador Calígula. A maioria dos obeliscos, presentes na cidade de Roma, foi erigido pelo papado, que possui uma grande obsessão por esses repugnantes pedaços de pedra. Imagem do Sol, sobre a cabeça de todos os santos católicos. Se você prestar bem atenção, não apenas nesta foto, mas em muitas outras imagens católicas, perceberá que em praticamente todas elas, o Sol estará presente, seja em símbolos, objetos, ou na cabeça dos que a Igreja Católica chama de santos. Domingo. O Dies Solis, Dia do Sol, era enaltecido pelos antigos romanos, sendo dedicado à adoração solar. O imperador Constantino, que era um cultuador do Sol, decidiu transformar o primeiro dia da semana em um feriado público, no ano de 321 d.C. Posteriormente, o domingo foi oficialmente estabelecido pela Igreja Católica,
como sendo um dia santo e de descanso, em lugar do sábado do Senhor. Na língua inglesa, a referência ao Deus Sol ainda pode ser vista até hoje na palavra domingo, em inglês Sunday, que significa dia do sol. Natal. Como já foi mencionado nos vídeos anteriores, o dia 25 de dezembro era dedicado ao Deus Sol invicto, como sendo a data de seu nascimento. Então a Igreja Católica decidiu transformá-la em uma celebração cristã. E assim ela incentivou todos a praticarem um culto misto, adoração solar, pagã e cristã. Uso de símbolos do Sol dentro das igrejas católicas. Símbolos e objetos que remetem ao Sol podem ser vistos em qualquer uma das inúmeras igrejas católicas ao redor do mundo. Eles são encontrados repetidamente na arquitetura e em desenhos dentro dessas igrejas. Este fato deixa ainda mais claro toda a contemplação solar que está presente na doutrina católica. Rituais e práticas católicas assemelham-se ao mitraísmo. No mitraísmo havia uma refeição sagrada de pão, água e vinho. Ablução cerimonial com água santificada, sendo assim uma espécie de água benta. Queima de incenso. Guarda de dias santos. Adoração ao sol. E a celebração do dia 25 de dezembro, data que era considerada a mais importante para a veneração do Deus Sol invicto. Todas estas coisas podem ser vistas dentro do catolicismo, que copiou várias práticas do mitraísmo. Além disso, muitos mitreus, locais subterrâneos de culto à Mitra, foram transformados em centros cristianizados, e a maior concentração deles ficava em Roma. Assim, muitas igrejas católicas tinham como base os mitreus, que permaneceram intactos embaixo de suas estruturas. Tal fato foi posteriormente descoberto por arqueólogos. Com todas essas provas, podemos entender que o Sol continua sendo cultuado até os dias de hoje, através da Igreja Católica, a qual usa inúmeros símbolos, objetos, cerimônias e festivais relacionados com a adoração desse Deus pagão. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas também aderiram a essas corrupções, pois elas passaram a seguir a grande meretriz, tornando-se dessa forma suas filhas. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse capítulo 17, versículo 5. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. E disse-me: Vês isto, filho do homem? Ainda tornarás a ver abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam, à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Ezequiel capítulo 8, versículos do 14 ao 16.